Olá pessoal, eu me chamo Nixon Breno. Estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do podcast Estação Onconovas. É um podcast produzido pelas clínicas NOC, Oncovi e juntamente com o Instituto IBISP. Hoje estamos aqui para conversar com os líderes das ligas acadêmicas aqui da cidade de Fortaleza, das ligas acadêmicas de oncologia. Estamos aqui com a Marina, com o Pedro e com o Eric para ir conversando um pouco sobre a experiência deles com as ligas e já vou passar a bola aqui, né, para conversar um pouco com o Eric, pedir para ele se apresentar, dizer o que é que ele representa, quem ele é, para a gente começar o nosso papo. Boa noite, gente. Fico muito feliz de ter sido convidado, né, para participar desse podcast. Realmente, para mim, é uma honra. Falo em meu nome, em nome de tudo que eu represento aqui, que é o GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Me chamo Eric Mota, certo? Estou no sexto semestre de Medicina na Faculdade de Medicina da UFC. E, de novo, fico muito feliz de estar aqui. Certo, boa noite pessoal, bom dia, né? Não sei que hora vocês estão vendo o podcast aqui, mas eu sou o Pedro, sou estudante de medicina do quinto semestre da Unifor e eu sou o atual presidente da LIOMP, Liga de Oncologia e Paliativismo da Unifor. Eu gostaria de agradecer a organização de todo o simpósio, né, que fez a gente estar aqui hoje, e ao Nixon também pelo convite de eu poder participar e representar a LIOMP, né, nesse podcast. Boa noite, pessoal. Boa Meu nome é noite, Marina. Marina. Eu tô aqui representando a LIONC, que é a Liga de Oncologia Clínica do Centro Universitário Cristos. Sou acadêmica do quinto semestre de lá. E gostaria de agradecer também ao Nixon, pelo convite. É uma Eu que honra estar agradeço. aqui. Como vocês podem ver, hoje eu estou com a camisa, né, do sétimo simpósio das clínicas Oncovi NOC, né? Simpósio multidisciplinar de hematologia. E a gente está fazendo hoje um episódio que está sendo gravado pós-simpósio. Então nós viemos aqui comentar um pouco sobre as atividades que ocorreram lá no simpósio, sobre o que os meninos acharam. Daqui a pouco eu vou perguntar a opinião deles. E vocês vão encontrar aí, durante as próximas semanas, dos próximos meses, alguns episódios que foram gravados dentro do simpósio. Então, foi uma novidade que, juntamente com o IBISP, o NOC e o Oncovi, a gente trouxe aqui para poder fazer algo diferente, trazer um gostinho ali do que é participar do simpósio de oncohematologia das clínicas. E aí já vou passando a bola aqui, pergunta o que vocês acharam, né? Eu sei que alguns deram só uma passadinha lá, porque a faculdade de medicina, querendo ou não, nos ocupa muito tempo, né? E aí faz com que a gente aproveite. A gente já pode até comentar um pouco mais na frente da conversa, né? Como é que é esse aproveitamento para se dedicar a outras atividades, né? Como as ligas. Mas de antemão, eu já queria saber qual era a opinião de vocês aí sobre o simpósio. Olha aí, ó, doutor Aurélio, esse aí é um feedback dos estudantes sobre o simpósio, tá certo? O que a gente pode melhorar, tudo mais. Assim, falando por mim, né, claramente, eu achei a organização muito boa, realmente, do simpósio. Como você falou, é difícil a gente passar muito tempo, porque, enfim, a vida é corrida. A gente sabe que o estudante de medicina, principalmente, assim, com essas questões de residência, quer abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo. Mas, falando do pouco tempo que eu passei lá, realmente é bastante interessante essa abordagem multidisciplinar mesmo. Quando a gente para pensar que a gente, como estudante de medicina, né, quando a gente se formar, a gente vai atuar junto com diversos outros profissionais da saúde. Então, toda essa questão de uma abordagem multidisciplinar em oncologia, que a gente sabe que o paciente oncológico é um paciente multidisciplinar, abordado por vários ramos da saúde, tem uma importância muito grande, assim, a gente vê isso acontecendo de forma multidisciplinar em um simpósio. Sem dúvidas. Quando a gente pensa no paciente oncológico, né? Principalmente hoje, atualmente, né? A gente crê e acredita que futuramente ainda vai ser mais forte ainda essa questão da multidisciplinaridade, né? Todo mundo ali participando para um bem maior, né? E aí, Marina, o que foi que tu achou de lá? Me Sim, conta. também um evento muito bem organizado. As apresentações, né, de trabalho todas super pertinentes. Eu dei uma olhada nos temas. Infelizmente, também não consegui passar muito tempo por conta da faculdade, mas algo realmente imperdível. Agora, por último, a opinião do Pedro, né? Eu faço que
as palavras dos meus colegas, as minhas também, foi realmente um simpósio muito bom. Foi o primeiro simpósio que eu participei, nunca tinha participado de outro. Eu achei a organização muito boa, o local também, né, o hotel, era muito bonito, foi realmente, e numa localização muito boa, né, aqui de Fortaleza. Realmente gostei muito, eu vi algumas aulas de alguns médicos e professores realmente renomados, muito bons professores, e a organização realmente estava muito boa, e como meus colegas passaram pouco tempo, eu também passei mais aquela tarde e amanhã do outro dia, mas tirando isso foi realmente um simpósio magnífico, eu gostei muito. Eu vou aproveitar o momento, né? Já. Apesar de ninguém ter perguntado, vou dar minha opinião também sobre o simpósio, né? Então, já é o terceiro simpósio no qual eu participo, né? Participo ativamente da organização e tudo mais, e esse, sem dúvida, foi um dos que a gente ficou mais satisfeito, né? Com questão de participação dos estudantes, participação dos profissionais da saúde, né? Teve um momento lá na manhã da sexta-feira que a gente teve 4, 5 salas rodando com aulas simultâneas. Então, a gente precisa ter um público grande, né? Para poder preencher as salas, para poder fazer sentido, né? A gente também teve um curso de primeiros socorros lá durante o simpósio do BLS, foi muito bom, muito participativo lá com os estudantes. Realmente foi um simpósio que a gente cresceu muito como evento e também no quesito de inovar, né? Levar um podcast lá para dentro, levar uma cartilha. A gente teve, nós que somos do IBISP, né? Hoje eu estou aqui, né, representando o IBISP, né? Eu faço parte do grupo multidisciplinar de extensão e pesquisa em oncologia do IBISP, coordeno lá os meninos. Nós temos estudantes de todas as áreas da saúde hoje, basicamente, com exceção da educação física, né? Nós temos biomedicina, enfermagem, nutrição, e montamos uma espécie de liga multidisciplinar lá para poder discutir oncologia, de gente de toda a faculdade. Então, a gente foi nessa expectativa, lançamos lá a nossa cartilha, né? Quais são as principais dúvidas do paciente oncológico. Vou pedir até para os meninos do marketing deixarem o link da cartilha aqui debaixo do vídeo, aqui nos comentários, para que quem tiver interesse possa acessar. Realmente foi um material de pesquisa que a gente passou um ano desenvolvendo. A gente elaborou um formulário, foi nos profissionais de saúde, perguntamos qual era a dúvida mais comum que eles recebiam no paciente oncológico, e aí elencamos as dúvidas mais comuns e fizemos a revisão de literatura respondendo elas, né? E disponibilizamos como sendo um material que faz parte do cuidado do paciente oncológico, né? Então aqui eu estou representando esse grupo, um grupo que eu gosto muito e que a gente desempenhou também atividades dentro do simpósio. Queria jogar aqui na mesa um assunto, né, que é o assunto das atividades, que é as ligas de desempenho, né? O Eric aqui falando sobre o GEON, o Pedro falando sobre a Lionp, a Marina sobre a Lionc, né? Que são ligas das universidades aqui de Fortaleza que falam sobre o câncer, tratam sobre o câncer, né? Queria deixar a palavra com vocês aí para vocês me falarem, venderem um peixe. Essa é a hora de divulgar as ligas, de fazer com que o pessoal procure o Instagram, que vendam o peixe de vocês agora. Quer começar, Marina? Bom, posso começar. Como eu falei, né, eu faço parte da LIONC, que é a Liga de Oncologia Clínica do Centro Universitário Cristos. E, assim, eu tô na Liga desde o ano passado e tem sido uma experiência muito rica. Assim, desde ações que a gente faz, né, para a comunidade, a aulas que os próprios ligantes, ou às vezes professores de fora proporcionam, é tudo, assim, muito enriquecedor para a nossa formação como profissional, porque, querendo ou não, na sala de aula, o curso de medicina é muita coisa, né? E aí, às vezes, de certos assuntos, a gente vê só um pouco e não consegue se aprofundar tanto. Então, participar de uma liga acadêmica é uma oportunidade de você ter mais contato com aquela disciplina e de também, assim, querendo ou não, aumentar, por exemplo, a sua rede de networking, conhecer novas pessoas, novos profissionais daquela área. Na Lyon, que a gente também tem estágios, por exemplo, no CRIO, na Oncoclinic, e aí você também consegue ter uma vivência dentro dessa área, então até para você ver, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Muito importante. Sim, e
A publicação de trabalhos também. A gente até produziu alguns pro congresso que vai ter de pediatria agora, né? Em novembro, se eu não me engano. E, enfim, é isso. Muito legal. Ah, eu tô na Liomp, né? Vai fazer 2 anos já, próximo ano. Começo do próximo ano vai fazer 2 anos que eu tô na Liomp. E a gente da Liomp, a gente busca meio que programar os estudantes, né, a terem mais esse conhecimento sobre a oncologia. Principalmente os que realmente fazem questão de tipo, quero saber mais sobre oncologia. Aí a gente trabalha de formas variadas, né? Tem como a gente separa a liga em 3 modos, que é o ensino, que são as aulas que a gente tem durante o ano todo, que é programado principalmente entre os ligantes. A gente faz as extensões, que lá na Liomp é o que a gente mais se importa com isso. A gente gosta muito de fazer essa extensão. E também tem a parte da pesquisa, né? Que é essa da questão de postar artigos, como a Marina falou. Mas qual seria a principal função da Liomp, que eu consideraria? É propagar aos estudantes de medicina maior conhecimento e também criar a eles um maior vínculo sobre o que é oncologia. Como o Eric falou, né, anteriormente, é algo multidisciplinar, como foi o principal tema, né, do simpósio, o nome do simpósio, que a oncologia é totalmente multidisciplinar. Não só a oncologia, né, mas a medicina inteira. Então, eu diria que o papel da Liomp na faculdade seria propagar aos estudantes de medicina como entrar melhor nessa parte, entender melhor, ir mais atrás e com isso também ajudar a sociedade como um todo, né? Como a gente sabe, é educação, a educação médica. A gente trabalha fazendo extensões, indo para locais, explicando como é um autoexame de mama, explicando o que é o câncer de mama, a importância do câncer de próstata, entre diversas outras coisas. Mas eu diria que esse seria o principal motivo da Liomp existir. Fala mais um pouco sobre a ação que vocês estão Ah, fazendo. Atualmente a gente está fazendo uma ação, né, de extensão que a gente faz o corte solidário, o nome dela. A gente pratica esse corte durante 4 dias. Começou na última semana, lá no Salão da Unifor. Aí foram 2 dias, terça e quarta. A gente arrecadou já em média umas 80 mechas. E agora, hoje e amanhã, a gente continuou esse trabalho dessa arrecadação de mechas. Aí, normalmente a gente trabalha entregando para o Peter Pan, né? Que fica ali ao lado do Save, para eles fazerem a confecção. Mas esse ano a gente mudou um pouco. A gente vai trabalhar com algumas doações ao Peter Pan e outras doações que o próprio salão que a gente está fazendo agora, que é o Espetacolare, que eles próprios, com mechas a partir de 30 centímetros, eles próprios fazem as próprias perucas, né? As laces, que eles chamam. Aí a gente vai dividir, né, as que são entre 15 e 30 centímetros para o Peter Pan e as acima de 30 a gente vai dar para o salão e com isso, posteriormente, a gente vai fazer essas doações com o próprio salão que a gente está conseguindo utilizar esse ano. Aí essa é uma ação que está há 7 anos já na Liomp, é a nossa ação principal, que é no outubro, que é mais para o outubro rosa, né? E a gente usa essa ação não só para arrecadar cortes, e sim para propagar o que seria o Outubro Rosa, né? A importância, a gente chega, leva alguns panfletos sobre autoexame, sobre a importância, sobre a epidemiologia. E com isso, a gente vai tentando levar a sociedade inteira, né, de pouquinho em pouquinho, de pessoa para pessoa, a importância da oncologia e como conseguir evitar a questão do câncer, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. São 7 anos que vocês da Liomp fazem essa ação de arrecadar cabelos, né? Então, já é uma ação um pouco conhecida, assim, Sim. né? Das pessoas deixarem o cabelo crescer realmente para poder pagar uma promessa, seja lá o que for, mas no final acabam doando. E aí vocês organizam aí 4 dias durante o ano, é isso? Pelo que eu entendi? Normalmente era 2 dias. Aí ano passado a gente resolveu fazer 4 dias. Antes era só 2 dias no Salão da Unifor. Aí tinha uma antiga presidente, que era a Camila. Aí ela sempre teve esse desejo de fazer os 4 dias. Aí quando eu peguei a presidência, na verdade não, a Lara, quando a Lara foi a primeira presidente depois dela, a gente vai fazer esse desejo da Camila. Aí a gente fez os 4 dias, que foram 4 seguidos no passado. Aí esse, por causa do salão, logística, a gente manteve em 2 semanas. Aí terça e quarta da semana passada e terça e quarta dessa semana. Certo. E aí vocês, quem for doador, vai lá no salão, corta o cabelo, vocês armazenam
Fazem a peruca e doam para as pessoas que estão em tratamento do câncer. É isso que eu entendi? É mais ou menos assim. A pessoa chega lá, aí atualmente entre 15 e 30 centímetros a gente dá pro Peter Pan, porque eles próprios têm a própria ação deles de Certo. fazer as perucas e entregar aos pacientes, principalmente as crianças lá do SEIB. Aí esse ano a gente vai fazer essa mesma que a gente fez nos últimos 6 anos, que é entregar o Peter Pan para deixar eles entregados para as crianças do SEIB. Aí, mais também, agora a partir dos 30 centímetros, que já teve algumas pessoas, algumas mechas, a gente vai fazer as laces, que é as perucas, né, que chama, com o próprio salão. Aí nisso a gente vai entregar para mulheres. Aí nessa a gente vai participar ainda dessa ação com eles e a gente vai entregar. Aí a paciente fica com a peruca o tempo todo do tratamento do câncer e quando ela se cura, ela consegue devolver e fazer isso um ciclo, que a gente consegue ficar meio que reciclando essas perucas. Muito legal. Para quem não conhece, abrindo um parênteses aqui, né? Para quem não conhece, o Peter Pan é um instituto do câncer aqui, né? De câncer infantil aqui de Fortaleza. Inclusive, instituto renomado no país inteiro do tratamento e combate ao câncer infantil aqui da cidade, certo? Queria que o Eric aí desse as suas considerações, né? Das atividades do GEON. O GEON é só abrir outro parênteses. O GEON, hoje, ele se desmembrou em dois, né? Pelo que eu entendo. Se tornou um local de combate ao câncer de mama, um local, um ambulatório. O doutor Luiz Porto faz um trabalho fantástico lá e se tornou também, na verdade, continua a ser Em liga acadêmica. uma liga acadêmica. Isso. E assim, pegando o gancho aqui do que estava sendo falado até agora, né? Eu acredito muito que o papel do GEON como liga, e o papel de todas as ligas, é realmente a extensão. Como estava sendo falado aqui anteriormente, né? É realmente pegar aquilo que a gente tem de informação que a universidade fornece para a gente e levar para a população. Porque quando a gente fala de câncer, informação é realmente saúde. Essas informações, muitas vezes que a gente leva de fatores de risco, de prevenção, de diagnóstico precoce, realmente salvam vidas e a gente consegue ver isso bem na prática mesmo. Então, como você já falou, né, o GEON, ele surgiu em 1992, então mais de 30 anos aí de caminhada. Inclusive, para mim é uma honra fazer parte dele hoje. Demais. E ele foi criado pelo Dr. Luiz Porto, realmente como um grupo para jovens estudantes da Faculdade de Medicina se aprofundarem na oncologia, que na época era muito mais incipiente do que é hoje, né? Então, se hoje a gente já tem um déficit no ensino de oncologia em grande parte das faculdades do Brasil, antigamente nem se fala, né? Então, ele criou esse grupo realmente como um grupo de estudos e educações oncológicos, que é a sigla, né? E foi um projeto que deu tão certo que ao longo do tempo, ele que é um mastologista, né, ele foi se especializando e muitos dos pupilos dele se especializaram também em mastologia e aquele canto virou um centro, virou uma ONG que hoje é referência aqui no Ceará e no Nordeste no diagnóstico, na prevenção e no tratamento do câncer de mama, certo? Então, realmente, são dois braços. Tem um braço mais voltado à parte da mastologia, que é a ONG GEON, que fica ali no Rodolfo Teófilo, né? Próximo à faculdade. E tem também a Liga, que é vinculada à universidade e hoje em dia ela é orientada pelo Dr. Marcos de Fone, que ele é oncologista clínico, certo? Então, tem ambos esses braços. Tem um braço mais oncologia clínica, que a gente da Liga, por mais que ainda tenha muito contato com a ONG, a gente se desvencilhou um pouco dessa parte só mastologia. Então, a gente fala muito de câncer no geral. Mas tem também a ONG que a gente sempre está lá, chegando juntos, né, e de perto, assim, porque, por exemplo, o Dr. Luiz Porto, ele é muito requisitado, assim, esse mês de Outubro Rosa, tudo que é canto chama ele para fazer palestra, para ensinar, e ele gosta muito, ele sempre tem muito esse ar de professor, sempre gostou muito, mas ele não tem como abarcar todo mundo, né, então, ele manda a gente, porque ele sabe, ele confia, ele tem confiança de que a gente aprendeu muito bem com ele, e com os nossos professores e orientadores, e a gente faz muita ação de extensão, realmente, de propagar informação em saúde. E para mim é sempre sensacional. Eu fico muito feliz de saber que, se, por exemplo, uma pessoa de uma palestra que eu dou leva alguma informação para casa e leva para a família, leva para a avó, leva para a mãe, para fazer uma mamografia, eu já me sinto satisfeito.
Já Então, faz diferença, o né? papel das ligas acadêmicas para mim é basicamente esse, o principal. Assim, eu conheci o Dr. Luiz Porto, acho que já faz uns 2 anos. E ele sentou a gente na mesa assim, foi uns colegas lá visitar o Geon, né? Na época, tentando fazer parcerias. E aí ele sentou a gente na mesa assim e começou a falar sobre biologia celular, me perguntou o que era uma mórula, uma gastro, uma basto. Falou das organelas, deu um espetáculo de aula lá. Realmente ele se apropria e sabe muito do que faz, né? E a gente viu lá o Geom muito, muito bem organizado, se tornou, eu acho que concretizou um sonho que sempre foi dele, né? Assim, pelo Sim. que eu sinto nas palavras dele. Imagina você criar uma liga e essa liga, com o passar dos anos, ser o seu local de trabalho, ser uma instituição pública, né? Que as pessoas têm acesso pelo SUS para fazer mamografia, para fazer cirurgia. Lá tem um ambulatório de mastologia que as pacientes encontram um nódulo que precisa ser biopsiado, precisa ser operado, e operam via SUS, via A biópsia é Geom, feita lá né? mesmo, são mais de 1.500 mulheres atendidas por mês lá. Muito, muito, muito legal. Certo? E você vinha comentando de outro assunto, né? Que as ligas acadêmicas acabam sendo uma materialização daquilo que a gente não vê dentro da universidade, né? A gente que fica estudando ali, procurando nos livros, escutando o professor, às vezes acaba que a gente se fecha dentro de um ambiente universitário e não abre os olhos a procurar outras coisas, né? Toda a vida eu fico brincando com os meninos lá do IBISP. Rapaz, a gente tem que sair dos muros da faculdade, tem que pensar coisas diferentes, tem que se reunir. Eu faço faculdade de medicina, mas por que eu não posso ter um conhecimento sobre a odontologia? A paciente que é irradiado, câncer de cabeça, pescoço, quais são as consequências na degustação, enfim. E aí a gente leva lá o odontologista para conversar conosco, leva o pessoal da farmácia para falar sobre segurança do paciente oncológico. Então, eu vejo que essa é a importância de se pensar numa liga, de se pensar em algo que foge dos muros da universidade, né? Não sei se vocês concordam. Jogo aqui a palavra para quem quiser acrescentar, fazer algo do tipo. Tipo, na própria Unifor, né, a gente tem muito pouco contato com oncologia. Lá o nosso estudo é baseado em GTs, que são grupos tutoriais, que a gente tem uma abertura, que a gente conversa sobre o tema, sobre o que a gente conhece previamente, e tem um fechamento, que é quando a gente estuda sobre esse determinado tema que a gente teve na abertura. E na Unifor a gente tem simplesmente 3 GTs e 3 conferências, que a gente chama que são as aulas abertas, as aulas convencionais, né, que a gente chama de exposição dialogada também. E é meio que tudo que a gente tem de oncologia nos nossos 6 anos de estudo, ou seja, não aprende nada. É tipo Acaba meio que que nada. a medicina é um mundo, né? E acaba que a oncologia fica em algumas Fica meio páginas jogado. ali, né? Não... E isso até, tipo, não faz muito sentido porque, tipo, o câncer é uma doença que mais mata no mundo. O câncer de pulmão, eu acho que é a sexta doença que mais mata no mundo. Perde para algumas doenças cardiovasculares e eu acho que para Hoje, DPOC. o câncer hoje é a terceira causa de mortalidade do mundo, né? Só para o AVC, para o infarto, em terceiro lugar, o câncer, né? No caso, as doenças de... Cardiológicas, né? E o AVC. Exatamente. AVC, no caso é infarto, AVC Sim. e câncer. Mas tem uma estatística bem interessante da OMS, que talvez com esse alargamento aí da faixa etária idosa, seja a partir de 2030 a doença que mais mata no mundo, né? Então, como você fala, né? Talvez o porquê as universidades não dão tanta importância, né? É uma especialização muito importante, tipo, realmente é muito bonita a oncologia em si. O cuidado ao câncer é muito bonito. E é uma das especializações que a gente não tem ambulatório. É uma das únicas especializações grandes que a gente chama que a gente não tem ambulatório dentro da Unifor. É algo que a gente realmente, você vê que é bastante deixado de lado. E eu vejo que tipo, entrar na Liomp me mostrou tanto a importância que é a oncologia. É realmente um mundo enorme, é um mundo muito importante e é um mundo que é muito negligenciado pelas universidades. Não só de Fortaleza, como eu imagino que no Brasil inteiro seja algo que seja meio que jogado para o lado.
E isso realmente eu não entendo muito bem qual seria a causa, se seria a dificuldade no tratamento, se seria porque o tratamento é muito caro, é o que a gente não tem como saber, mas a gente sempre tem que lembrar que o tratamento ao câncer vai ser sempre importante, mesmo o que o paciente venha a ter, o tratamento ao câncer sempre vai ser algo fantástico e que todos os médicos deveriam fazer. Sim, e isso que vocês falaram é muito real, porque independente da especialidade que você escolha, se você vai ser pneumologista ou vai ser GO, independente, sempre você vai ter que ter um estudo na oncologia. Eu me lembro que em janeiro desse ano eu fui estagiar na enfermaria da pneumo no Hospital de Messejana e mais da metade dos pacientes internados eram por conta de um câncer, né? Então, Também lá também. independente. Eu lembro que acho que era toda quarta de manhã tinha reunião com a oncologia. Então, independente do que você vai fazer, você tem que saber, não tem pra onde Lá, correr. lá a gente até achava que era um pouco enviesado, né? Porque como é um centro de referência do estado, acaba que as coisas mais grandes chegavam lá na Sim. enfermaria da pneumo, né? Mas realmente é como a Marina falou. Mais da metade da enfermaria é doença oncológica da Sim. pneumo. E é como você estava dizendo, né? Com essa estabilização da pirâmide etária, né? A gente está vendo a população cada vez mais envelhecendo e a gente sabe que o envelhecimento é um fator de risco para a grande maioria dos cânceres. Então, realmente é uma especialidade que perpassa especialidades. Então, todo mundo tem que saber, todo médico era para saber a lidar minimamente com o câncer, assim, a dar um manejo inicial. Até porque é engraçado a gente falar isso, porque tem um dado, acho que é de 2012, então esse dado está meio desatualizado, mas que saiu inclusive num artigo na revista da SBOC, que mostrava que 70% das faculdades de medicina brasileira não tem curso de oncologia, nem sequer optativo. Então, é uma coisa que parece tão absurda, né, nesse nosso mundo, ainda mais sabendo que a oncologia hoje em dia é uma das áreas da medicina que mais se produz ciência, é uma das áreas que a gente mais tem os chamados hot topics, né, que são temas realmente quentes que estão em avanço e tem novos tratamentos. Todo dia é algo que a gente tem que se atualizar de novo. E ainda assim, nem o básico, nem o que a gente tem há muito tempo, a gente tem acesso muitas vezes. E é um pouco triste isso, pensando que a gente tem um pouco de déficit nessa área. Acaba que o, no final o principal prejudicado é o paciente, né? Isso. Porque se a gente pensa que nações evoluídas, né, digamos assim, nações de primeiro mundo, eles até já estão começando a investir em oncologia desde a saúde básica, desde a atenção primária, colocando um oncologista para fazer rastreamento oncológico dentro do que seria uma UBS aqui no Brasil. Isso quando eu vou raciocinar, pensar um pouco sobre, extrapolo que é a realidade hoje no Brasil, né? Que às vezes acaba que hoje a gente não tem nem especialista em medicina de família e comunidade dentro das unidades básicas, quanto mais o oncologista, né? Então, é algo que ainda deve ser, e aí fica o recado para quem está na governabilidade, né? Quem pode ter ação sobre isso. Eu, infelizmente, sou uma formiguinha diante, diante da fábrica que talvez esteja desmoronando, né? Mas fica aí o recado, né? Talvez investir em atenção primária, rastreio oncológico, prevenção e combate ao câncer seja mais vantajoso do que você ir tratar um paciente, por exemplo, na enfermaria de pneumologia, paciente com câncer avançado, né? Sim. Ontem a gente teve até uma aula com a doutora Paula Valente, né? Que ela relatou sobre essa questão, principalmente financeira, que a mamografia é a principal. Tem três coisas, né? Que para você dizer que um exame ele é muito bom para rastreio, que é a questão financeira, que é a questão se é acessível e a questão se diminui a taxa de mortalidade. E ela mesma fala, mamografia hoje no SUS é R$ 40 que o SUS gasta para cada mamografia feita. E um tratamento de câncer de um paciente, chega a milhões de reais. E é meio que é um absurdo uma mamografia, tipo, a gente vê uma paciente que ela tem chance, ela tem fator de risco, e a gente não consegue promover uma mamografia por R$ 40, que seria o que é gasto. E com isso, a paciente vai evoluir, vai chegar num estágio mais avançado quando ela descobrir esse câncer, e com isso ela pode vir a ser gasta pelo governo mais de milhões de reais.
E meio que a gente vê essa importância de, como vocês dois falaram, dessa questão da unidade básica de saúde começar a levar mais a sério o que seria a oncologia. Até porque essas questões de políticas públicas a gente sabe que é difícil, né? O Brasil é um país continental, é complicado. A gente entende a necessidade da mamografia ser propagada para o país inteiro, mas por questões muito de política pública mesmo, às vezes é muito difícil. Então, eu entendo muito que o papel da Liga Acadêmica entra nisso também, de formar futuros profissionais que consigam identificar um câncer, porque em situações dessas, no interior, por exemplo, onde a gente não tem acesso a uma máquina de mamografia, a gente vê, infelizmente, pacientes que um médico ele não faz um exame clínico. Então, com exame clínico, às vezes é um câncer avançado que já daria para ser diagnosticado sem nem necessidade de mamografia, bater o olho ali, fazer uma biópsia e ver que era um câncer, mas a gente não vê isso. A gente não vê isso acontecendo porque, infelizmente, a gente tem profissionais, às vezes, que não estão preparados para isso. Não falta só o exame complementar, né? Falta também o exame clínico. Sim. No Porto tem uma fala lá que eu acho os primeiros capítulos do Porto, Semiologia Médica, né? Acho que talvez o primeiro, que ele explica lá sobre o que é a anamnese, ele no final ele fala, ó, a anamnese e exame físico corresponde a 90% do diagnóstico do paciente. Os exames são complementares e eles vão me tirar a dúvida nesses 10%. Então, eu passei por uma situação no internato que até hoje eu achei incrível. Um paciente do interior aqui de Ceará tinha uma filha enfermeira, não, vamos ali fazer uns exames anuais, fazer um hemograma, e a filha identificou que ela tinha uma anemia, tem uma anemia hipocrômica, microcítica, pode ser ferro, vamos repor ferro, não respondeu. E aí ficou encacutado, disse, não, vamos levar ela no médico. Levou ela no médico, o cara lá no interior do Ceará, palpou o abdômen ali e disse, olha, vou pedir para você fazer uma tomografia e provavelmente você tem uma massa no seu ovário. Eu acho que isso é um câncer. Tem uma anemia, tem uma massa palpável aqui no abdômen, correspondente ali da região do ovário. Perdeu peso, mas não perdeu tanto, uma história clínica um pouco confusa. E ter feito, ela fez a tomografia e tinha uma massa no ovário. Então ela chegou pra gente no ambulatório do HGF, que é um hospital terciário, já com seu diagnóstico feito, já estadiado. Então ela chegou para fazer o papel da atenção terciária, que era ir lá operar e resolver. Não para investigar, não para dar o diagnóstico. Então eu pensei, poxa, esse cara lá do interior do Ceará, do interior, cidadezinha mesmo, fez um diagnóstico no exame clínico. E assim, e a filha também, né? Profissional de enfermagem, enfermeira, desconfiou, poxa, está com anemia persistente, não responde ao ferro. Eu vou levar aqui para fazer um exame melhor. Isso, falando aqui pro Eric, isso até abastece a gente como estudante, né? Pensa, poxa, ainda existe essa medicina aí que eu leio nos livros do Porto, que eu leio nos livros históricos da medicina, do século dos cirurgiões, o povo que é apaixonado assim, que realmente faz exame clínico. A mamografia faz parte, a mamografia hoje é o principal exame para o rastreio, né? De câncer de mama, tem que ser feita. Chegou na idade, tem que ser feita. Certo? E aí, a gente falando um pouco aqui das ligas, né? Nosso assunto hoje é falar um pouco das ligas, o que é que a gente faz. Eu queria saber de vocês como está o desenvolvimento aí, quais são as principais dificuldades que vocês têm. Vim falando no início do episódio, né? Que talvez uma dificuldade que se preocupa a gente, né? É a carga horária da medicina, que nos exige uma dedicação integral. E essas outras atividades que a gente desempenha, que são fora do currículo obrigatório, né? Acaba que nos deixando um pouco mais cansado, a gente pensa até 2 vezes em ir para o encontro da liga, né? Queria saber de vocês aí como é que vocês estão aí no desenvolvimento das atividades. Eu poderia dizer, né, que as dificuldades da liga vão ser muito associadas à falta da importância que a faculdade dá para a oncologia em si. Tipo, as outras ligas, boa parte delas tem a oportunidade de ter um ambulatório no próprio NAMI, que a gente chama, que é onde a gente faz a faculdade de medicina lá na Unifor, que a gente não tem essa oportunidade de ter esse contato direto. Isso, querendo ou não, impacta na liga, e a gente não ter esse conhecimento
do contato direto ao paciente, né? A dificuldade vai muito relacionado aos orientadores. Tipo, lá na Unifor a gente tem 3 ou 4 orientadores, mas a maioria é paliativista. Em relação à oncologia, a gente só tem uma atualmente. E isso difere muito das outras ligas que tem na faculdade. Que tem ligas que tem 5 orientadores da sua área. Tem a liga de ortopedia. Deve ter alguns 3, 4 orientadores. Poucas ligas têm só um orientador da área. Isso, querendo ou não, afeta a gente. Porque, como estudante de medicina também tem essa rotina, que o próprio Nixon falou que é muito puxada, e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, os próprios médicos também não têm uma rotina muito fácil. E com isso, vamos postar trabalhos. É muito difícil para a gente chegar numa professora e dizer: professora, até o final de semana a senhora consegue corrigir esses 10 trabalhos? Professora, a gente vai fazer uma extensão do corte solidário. A coordenação do curso diz que tem que ter um professor. A senhora consegue ir terça, quarta, e final de semana, terça e quarta. Professora, sábado de manhã, 8 horas da manhã, a gente vai em algum laboratório fazer uma aula de educação em saúde sobre Novembro Azul. A senhora pode ir? E querendo ou não, a professora não tem tempo e também, né, consciência, né? Bom senso de chamar. Terça e quarta, 2 semanas, E no meio da semana. Aí meio que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, mas eu falo isso da Linhomp atualmente. Mas em relação às ligas em si, da Unifor, é meio que a principal causa, tipo, de dificuldade seria o que o Nixon falou. Porque entra muita gente que não tem muito. Entra com muito vontade, mas dá uns 2, 3 meses, aí essa vontade diminui, aí deixa de fazer alguma coisa, e faz algo mal feito. Mas ainda bem, desde que eu entrei na presidência, da Linhop em agosto, vai fazer 3 meses, não teve nenhum problema. O pessoal é muito ativo, o pessoal da Liga é muito ativo. Inclusive, eu gostaria de agradecer a todos eles. Eles são muito ativos, ajudam muito e faz com que muitos presidentes dizem para mim que é difícil ser presidente de liga e faz com que para mim não seja. Que eu consigo fazer minha parte e eu consigo ter todos os meus colegas que participam comigo me ajudando bastante. Então, de dificuldades em si, resumidamente, eu diria que é a questão da carga horária e a questão da orientação, né? De a gente não ter muitos médicos, oncologistas na faculdade atrapalha muito a liga em alguns aspectos. Eu diria que na Lyon que também isso é algo muito real, da rotina, né? Querendo ou não, na liga são pessoas de semestres diferentes, com atividades diferentes. Até no processo seletivo a gente pergunta, né, se a pessoa ela já faz alguma coisa, tem alguma monitoria ou iniciação científica, porque, querendo ou não, você entrar para a liga é mais uma coisa na sua rotina. Então, você tem que ter noção de que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder compor o grupo. Mas, assim, da mesma maneira como o Pedro falou, na Lyon, que pelo menos até agora, desde que eu entrei na presidência também em agosto, o pessoal tem sido ótimo, super proativo. Eu acho que isso ajuda muito também para não pesar para ninguém, né? Se todo mundo contribuir, não fica pesado para ninguém. Então, é isso. Esse ponto que eu até tinha comentado mais cedo, né, do estudante de medicina querer abarcar o mundo com as pernas é muito real. Querendo fazer iniciação científica, monitoria, pesquisa, extensão, liga acadêmica, 2 ligas acadêmicas, né? É muito de querer, todo momento que ele tem ali, que ele não está fazendo alguma atividade obrigatória da faculdade, ele quer estar fazendo algo relacionado à faculdade. E muitas vezes, realmente, o estudante ele acaba ficando sem tempo, né? Isso, às vezes, ele afeta o desempenho dele em uma liga acadêmica do mesmo jeito que vai afetar na própria graduação. Então, é uma dificuldade que, às vezes, pode ser encontrada sim, mas muitas vezes é contornado até pela questão de uma divisão muito mais bem feita das tarefas, porque a gente sabe que uma liga ela é feita por seus próprios ligantes, e os ligantes eles sabem como tocar o barco ali de uma forma que ninguém fique sobrecarregado. Muitas vezes essa divisão mais igualitária das tarefas acaba tornando tudo mais fácil. Mas assim, uma dificuldade que as ligas, eu falo pelo GEON, né, mas eu imagino que muitas outras também, e às vezes a gente nem fala tanto disso, é que a liga ela é uma organização que não tem viés de lucro pelas coisas, certo? Então é realmente uma organização que visa a extensão, mas é muitas vezes uma organização que precisa de alguma forma de patrocínio financeiro
para realizar algum tipo de ação de extensão, organizar algum curso. E muitas vezes isso fica fora da nossa alçada, porque, de novo, a gente não tem nenhuma forma de gerar caixa para a gente para que a gente possa fazer esses projetos, né? Então, a gente até fez com a Liomp um curso, né? Um curso multidisciplinar em oncologia. Na verdade, o curso multidisciplinar em oncologia a gente fazia antigamente. A gente fez um curso em oncologia para alunos de graduação, certo? De medicina. E tudo isso custa, né? Tem um custo para a gente fazer brinde para os convidados, para a gente oferecer coffee break, né? Então, tudo isso é difícil. Às vezes a gente conseguir tirar isso, às vezes tem que sair do nosso próprio bolso, mas muitas vezes é de patrocinador. E a gente tem muita vontade de fazer as coisas. De novo, como estudante de medicina, ele gosta de fazer as coisas, ele gosta de fazer Não acontecer. falta ideia. Mas, às vezes, o financeiro é uma dificuldade que as ligas enfrentam. Eu entendo bem, né? Estudante logo que tem um orçamento bem limitado, né? Você acaba contando as moedinhas ali para se juntar e ir ao congresso, né? Publicar um artigo, fazer uma coisa diferente. Queria agradecer a presença de vocês. Infelizmente, já estão aqui já cortando o nosso episódio, já estão cortando a nossa fala. Por mim, passaria mais 1, 2, 3 horas aqui conversando. Falar sobre as ligas, falar sobre o estudo em oncologia me agrada bastante. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer aqui a Marina por estar presente representando a Lionc, o Pedro representando a Liomp e o Eric representando o Geon. E assim, gostaria de agradecer a você que escutou nosso episódio. Obviamente, eu vou pedir para os meninos darem a última palavra, se quiserem deixar algum recado, deixem aqui os Instagrams para que a gente possa colocar durante o episódio para as pessoas que tiverem curiosidade, né? Tem muita gente entrando nas universidades agora, quem está chegando mais cedo sente a curiosidade de conhecer um pouco as ligas e se faz importante, né? Então, divulguem aí vocês, rapaz. Bom, gente, agradeço muito a todos que ouviram a gente até aqui, né? Realmente foi um papo muito enriquecedor. Eu sempre gosto muito de falar, isso que eu gosto muito de falar. É sempre muito bom estar em contato com pessoas que vivem rotinas parecidas, né? E poder expor as nossas opiniões, as nossas vivências para o público. Realmente acredito que faz sempre muita diferença. E fico muito agradecido de poder estar aqui. Agradeço novamente o convite. É uma honra para mim. E sigam a gente lá no Instagram, @geonliga, Geon com 2 S, certo? E também o Instagram da ONG, né? Que é @geonceará, que lá a gente mostra todas as nossas ações, assim, com mais profundidade. Eu gostaria de agradecer, né, a toda a organização do simpósio, ao Nixon, aos meus 2 colegas aqui que vieram participar também do podcast comigo. Foi um prazer estar aqui hoje, realmente uma conversa muito enriquecedora. Gostei muito, foi fantástico. E que sigam a gente, né, no Instagram para ajudar. Sempre um seguidor a mais ajuda a gente de diversas maneiras. Em relação a patrocínio, de qualquer jeito, vocês vão ajudar a gente. É Liomp Unifor, é o Instagram. E eu gostaria de agradecer a você também, novamente, que assistiu a gente aqui até agora. A gente realmente fica muito feliz podendo propagar a importância da oncologia. E nada mais melhor, né, do que uma conversa com esses 3 aqui. Gostaria de agradecer também novamente ao Nixon pelo convite, ao NOC, Oncovi e BISP também por estar promovendo esse podcast, que é muito bom a gente ter essa conversa para ver que também dificuldades não são só nossas, né, dentro da liga. Ter novas ideias também, conversar com outras pessoas. E é isso. Sigam a Lionc no Instagram, é Lionc_Unicristos. E E novamente, muito obrigado, né? 3 convidados aqui que representam um pouco do que é ser estudante, do que é estudar oncologia, né? Então, para você que quer saber mais a respeito da prevenção e combate ao câncer, siga nossas páginas, né? O NOC, @NOHCE, NOCCE, @Clínica Oncovi e @IBISP oficial, certo? Convido vocês a conhecerem nossas páginas, né, nossos Instagrams, para que também façam parte. E você que ainda não segue o podcast Estação com Novas, que siga, né, nos ajude. Traremos futuramente mais convidados para poder aqui discutir sobre oncologia. Muito obrigado.